E aí galera, beleza? Eu tô gravando esse vídeo aqui para apresentar a Bíblia Textual, lançada recentemente pela editora BV Books. E o porquê que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu senti a necessidade, para nortear aqueles que estão pensando se vale a pena ou não adquirir esse material, tá? Porque quando eu me propus a comprar essa Bíblia, eu procurei alguns vídeos, alguns reviews na internet, a fim de ter uma noção do que eu iria adquirir. E eu não encontrei nada que me incentivasse, muito pelo contrário, muitas críticas mesmo, extremamente desanimadoras, Inclusive, aqueles que são contra a Bíblia Textual, aqueles que demonstraram uma posição hostil com relação a BTX, eles inclusive chamavam a nós, leigos, de analfabetos funcionais, por não compreender a gravidade do conteúdo que a BV Books estava trazendo ao mercado. E principalmente essas críticas elas vieram por parte daqueles que defendem o texto recebido ou o texto majoritário, tá? Não sei se vocês sabem, mas a Bíblia Textual ela é baseada no texto eclético, no texto crítico, ou seja, ela tem como base textual os manuscritos mais antigos. Graças a Deus, essas críticas que eu encontrei antes de adquirir o material me fizeram pesquisar um pouquinho sobre crítica textual e base textual, Eu aprendi um pouco sobre texto recebido, um pouco sobre texto majoritário e um pouco sobre texto eclético. Então eu vou apresentar para vocês e eu espero ajudá-los na sua decisão de se vale a pena ou não comprar a Bíblia Textual. Então logo aqui nós temos a apresentação, tá? Primeira edição. Aqui nós temos a base textual da BTX, Antigo Testamento, texto massorético, Septuaginta Vorlage, Pentateuco Samaritano, manuscritos do deserto da Judéia, ou seja, os manuscritos de Qumran. Para o Novo Pacto, nós temos o Novo Testamento de Nestle Aland, a 28ª edição. Então, a base textual da Bíblia Textual são os manuscritos mais antigos. Ok? Até aqui? Olha que interessante. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, tá, pessoal? Eu vou focar no conteúdo. Só para dar uma pincelada. A ordem dos livros estão diferentes das Bíblias que nós temos hoje, tá? Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, eu recomendo que você baixe o livreto PDF que você vai encontrar no site da Bíblia Textual da BV Books. Ele vai explicar o porquê que está organizado desse modo, ok? Eu quero me ater principalmente ao fato da base textual da BTX, para aqueles que estão em dúvida não ficarem com receio devido a tantas críticas que há no YouTube com relação a essa Bíblia. Olha que interessante o que a BTX nos traz acerca do texto recebido. É uma informação que eu não tinha noção. E para você que não sabe o que é texto recebido, ele é a base textual da maioria das Bíblias que nós temos hoje, tá? Principalmente as Almeidas, que são famosas no Brasil. Eu vou ler aqui para vocês sobre o texto recebido. E eu acho que vocês não ouviram nada como isso anteriormente. Paradoxalmente, o tipo de texto bizantino também foi o que serviu de base para as traduções protestantes do Novo Pacto. Esta base textual grega foi editada e impressa em 1517 pelo famoso humanista Desidério Erasmo de Roterdã. Suas subsequentes edições foram amplamente difundidas e foi aceito como texto normativo para a Igreja Protestante, o qual chegou a ser reconhecido pelo nome latino de Textus Receptus. A obra de Erasmo serviu como base textual da tradução para a maioria dos idiomas vernáculos da Europa,
foi editado 5 vezes e mais de 30 edições foram realizadas sem autorização em Veneza, Estrasburgo, Basileia, Paris e outros lugares da Europa. Subsequentes editores, apesar de haver realizado um número considerável de alterações arbitrárias, reproduziram vez após vez esta adulterada forma de base textual grega, assegurando-lhe uma proeminência tal que até o início do século XX chegou a se aceitar como texto normativo do Novo Pacto. Tão supersticiosa e inapropriada tem sido sua imerecida reverência, que as tentativas de criticá-lo ou emendá-lo são ainda consideradas como um sacrilégio. Tudo isso apesar de sua base textual essencialmente um punhado, exatamente 6 manuscritos tardios, ou seja, do século XII, escolhidos ao azar em pelo menos uma dúzia de passagens. Sua leitura não está respaldada por nenhum manuscrito grego conhecido até o presente. Ainda assim, este textus receptus tem resistido durante 500 anos e ainda resiste a ser retirado em favor da verdadeira base textual grega, e hoje encoberto sob seu novo nome de texto majoritário. Trata de retomar a sua primazia e segue colocando obstáculos no caminho de todo esforço para restaurar a genuína palavra de Deus. Algumas notas com relação a isso, tá? Vamos lá. O que isso aqui nos quer dizer? Tá? Que a base que Erasmo teve para a tradução do Novo Testamento no grego foi um punhado de 6 manuscritos. Isso é muito pouco, levando-se em consideração que nós temos mais ou menos 5.300 manuscritos do Novo Testamento em grego, tá bom? Então, nós temos muitos manuscritos e a base que Erasmo teve na época para realizar a tradução não era uma das melhores, né? Levando-se em consideração que são manuscritos tardios do século XII. O que a crítica textual ela tem por objetivo, né? Não é que o texto recebido não seja palavra de Deus, tem palavra de Deus também. O ponto é que a crítica textual ela visa restaurar os autógrafos, já que não temos os originais, ela visa restaurar aquilo que pode se chegar a parecer aos originais. Nós não temos os originais, mas também isso não é motivo para nós nos acomodarmos, né? Erasmo teve acesso a 6 manuscritos. Hoje nós temos acesso a muitos mais manuscritos e descobrimos muitos manuscritos antigos. Então, tomar em conta apenas o texto recebido como base para julgar o texto eclético é muito perigoso, não é sensato e não é justo com o leitor que não tem acesso a essa informação ou que não tem ainda esse conhecimento. Então, sem medo de errar, eu posso dizer para você que a base textual da BTX é uma base, sim, confiável e contextual, tá? Eu não estou dizendo que jogue todas as Bíblias que você tem fora e fique apenas com essa. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer para você que a Bíblia textual, ela é uma ferramenta extremamente útil e poderá sim ajudá-lo muito no estudo da palavra de Deus, já que a sua base está alicerçada nos manuscritos mais antigos, e isso é um privilégio para nós. Então, parabéns para a BV Books por trazer um material com essa qualidade para nós, leitores do século 21. Vamos dar uma olhada aqui em alguns textos, pouquíssimos, tá? Primeiramente, Gênesis capítulo 6. Aquele episódio dos Nefilins, dos filhos de Deus, mas eu quero me deter no versículo 6, tá? Eu vou ler aqui o que diz a Almeida Corrigida Fiel. Gênesis 6:6. Então
arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. A PTX, ela traz isso. E sopesou Elohim haver feito o homem na terra e se ressentiu. Essa palavra sopesou vem do verbo sopesar, né, que significa calcular com a mão o peso de, equilibrar o peso de, pôr em contrapeso, contrabalancear. Ou seja, literalmente é avaliar o que Deus havia feito. Deus não se arrependeu, Deus simplesmente avaliou, mediu as consequências de ter feito o homem. Olha que interessante, isso é muito bacana. Romanos capítulo 3, os livros estão em uma ordem diferente do que nós estamos acostumados, mas eu já me familiarizei com isso. Ela não é uma Bíblia que eu estou usando apenas para consulta. Não, ela é a minha Bíblia de cabeceira. Eu uso ela nas minhas leituras diárias, é claro, tendo do lado uma outra tradução para comparação em pontos que podem parecer divergentes, mas que no fim das contas, após uma análise criteriosa, você percebe que não é tão divergente assim. Amém? Vamos lá, olha que interessante. Romanos 3, a partir do 23. Porquanto todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo declarados justos gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que tem em Cristo Jesus, a quem Deus exibiu como propiciação por seu sangue mediante a fé, como demonstração de sua justiça, por causa do passar por alto os pecados previamente cometidos na tolerância de Deus, para a demonstração de sua justiça no tempo presente, para ser justo quando declara justo ao que é da fé de Jesus. Muito interessante isso aqui também, porque a justificação, ela é um ato já consumado, tá? A justificação não é uma coisa que ainda vai ser realizada, não. A justificação, ela é um ato que já foi consumado, já foi realizado. Nós fomos, na verdade, declarados justos. É um ato irrevogável da parte de Deus. Para Deus é como se nós, que cremos em Cristo, nunca houvéssemos cometido pecado. Isso é importante, muito importante. Mais importante também é essa ênfase que exibiu como propiciação. Se você não sabe o que é propiciação, eu recomendo que você pesquise um pouquinho aí. Você vai ver que propiciação é um sacrifício feito normalmente por o adorador de alguma divindade a fim de obter o favor da divindade. No caso aqui, Deus exibe o Cristo como propiciação, ou seja, Deus é quem apresenta o sacrifício para que ele possa ser, enfim, favorável a nós que cremos em Jesus Cristo. Então, meu amado, se você está pensando se vale a pena ou não comprar a Bíblia textual, eu super recomendo, tá? Porque além de uma proposta de tradução diferente do que temos hoje, né? Mas é uma tradução diferente. Meu amigo, tantas Bíblias foram lançadas, né? NVI, NVT, vamos lá, o que mais? Almeida edição contemporânea, né? Bíblia de Jerusalém, são propostas de tradução. Elas diferem umas das outras. E não há tanta crítica assim. Então, por que nós vamos ser tão hostis com esse trabalho maravilhoso que a BV Books providenciou? Ou aliás, né, trouxe para o Brasil. Ela trouxe para o Brasil. Então, se você está em dúvida, não fique em dúvida. Tradução
ótima, eu não tenho nada contra, tá? Há pontos em que você deve ter cautela, sim, mas isso é com todas as traduções, não há uma tradução perfeita, levando-se em consideração também que esta Bíblia de estudo, ela possui mais de 12.000 notas, né? Além dos artigos que você encontra aqui no final, mais de 300 artigos que você vai encontrar explicando termos, palavras que parecem difíceis, né? Algumas mudanças, tá? Então, assim, vale a pena, vale muito a pena. Outro ponto que eu esqueci de mencionar, mas não vou deixar passar em branco, aqui na Bíblia textual, o Evangelho de Marcos, ele termina no versículo 8 do capítulo 16 e não vai até o 20. A maioria das nossas Bíblias vai até o 20, né? Mas, então a BV Books, ela tirou o texto bíblico da escritura, assim, de forma descarada? Não. Procura na internet, baixa PDF de comentários bíblicos. Você vai ver que não há um comentarista de qualidade, tá? Não vai pegar o comentário do Edir Macedo, mas você vai ver que não há um comentário bíblico de qualidade, né, que não diga que o final de Marcos é mais sustentável ser o verso 8 do que o estendido até o versículo 20. Dentre eles eu posso citar aqui agora de imediato John MacArthur, William Hendrickson, até mesmo o pastor Graham Conato. Você vai encontrar isso também em D.A. Carson, tá? Então não tem um comentarista, um teólogo de peso que não diga que de fato as evidências internas apontam para um término curto do livro de Marcos, não um término longo do capítulo 16. Amém? Então assim, isso é muito interessante, cara, isso é muito bacana. Além do que, nós temos estudos sobre isso também. Olha lá, aqui embaixo eu vou dar zoom para você conseguir visualizar isso. Que interessante, 16, 9 ao 20. Neste evangelho, os manuscritos gregos existentes registram 4 finais distintos, artigo 59. Aí você vai lá no final da Bíblia, como eu disse, que você pode fazer, e você encontrará o artigo relacionado a esse estudo. Então assim, meu querido, vale muito a pena, muito mesmo. Eu recomendo que você compre, tá? Na Amazon eu encontrei por R$109, mas provavelmente você encontra por 130, porque eu peguei em uma promoção, mas não importa, o preço é irrelevante, o conteúdo é de qualidade e não tome como base as críticas que você encontra na internet com relação à Bíblia textual. Ela possui a sua base, ela possui a sua proposta e ela é fiel àquilo que se compromete em apresentar para nós leitores. Amém? Então assim, aprenda a ter crítica, aprenda a ser crítico, vá atrás da informação, investigue e pode ter certeza que você será recompensado. Eu espero ter ajudado. Deus abençoe ricamente vocês e até a próxima. Falou! Calma aí. Eu esqueci de ler algo que Erasmo, quem traduziu o texto crítico, disse, tá? Em uma carta ao Papa Leão X, referente ao texto Receptus, Erasmo diz: observei que esse ensinamento que constitui nossa salvação tinha que ser tido de uma maneira muito mais pura e mais viva se fosse buscado na primeira principal e fosse retirado das fontes autênticas em vez de lagoas e córregos. E assim revi todo o Novo Testamento, como chamam, em relação ao modelo do original grego. Acrescentei as notações próprias com o objetivo de, antes de tudo, mostrar ao leitor as mudanças que fiz e por quê. Segundo, para desembaraçar e explicar qualquer coisa que possa ser complicado
ambíguo ou obscuro. O próprio Erasmo diz de uma maneira muito mais pura e mais viva, se fosse buscado na primavera principal e fosse retirado das fontes autênticas em vez de lagoas e córregos. Ou seja, ele admite que a base que ele teve para realizar a tradução do texto recebido não foi uma das melhores, que não é o nosso caso nos dias de hoje. Sim, temos acessos a manuscritos de qualidade e é por isso que nós temos trabalhos como esses. Falou? Deus abençoe. É nóis.